Leitura do dia. Leitura do livro do Gênesis. Sara viveu 127 anos. E morreu em Cariá-Arbe, que é Hebrom, em Canaã. Abraão veio fazer luto por Sara e chorá-la. Depois levantou-se de junto da morta. E falou aos hititas: Sou um estrangeiro e hóspede no vosso meio. Cedei-me como propriedade entre vós um lugar de sepultura, onde possa sepultar minha esposa que morreu. Assim, Abraão sepultou Sara, sua mulher, na caverna do campo de Macela, em frente de Mambré, que é Hebrom, na terra de Canaã. Abraão já era velho, de idade avançada, e o Senhor o havia abençoado em tudo. Abraão disse ao servo mais antigo da sua casa, administrador de todos os seus bens: Põe a mão debaixo da minha coxa, e jura-me pelo Senhor, Deus do céu e da terra, que não escolherás para meu filho uma mulher entre as filhas dos cananeus, no meio dos quais eu moro, mas tu irás à minha terra natal, buscar entre os meus parentes uma mulher para o meu filho Isaque. E o servo respondeu: E se a mulher não quiser vir comigo para esta terra, deverei levar teu filho para a terra de onde saíste? Abraão respondeu: Guarda-te de levar meu filho de volta para lá. O Senhor, Deus do céu, que me tirou da casa do meu pai e da minha terra natal, e que me falou e jurou dizendo: A tua descendência darei esta terra. Ele mesmo enviará seu anjo diante de ti, e trarás de lá uma mulher para meu filho. Porém, se a mulher não quiser vir contigo, ficarás livre deste juramento, mas de maneira alguma levarás meu filho de volta para lá. Isaque tinha voltado da região do poço de Laai-Roi, e morava na terra do Negueb. Ao cair da tarde, Isaque saiu para o campo a passear. Levantando os olhos, viu camelôs que chegavam. Rebeca também, erguendo os olhos, viu Isaque. Desceu do camelo e perguntou ao servo: Quem é aquele homem que vem pelo campo ao nosso encontro? O servo respondeu: É o meu senhor. Ela puxou o véu e cobriu o rosto. Então o servo contou a Isaque tudo o que tinha feito. Ele introduziu Rebeca na tenda de Sara, sua mãe, e recebeu-a por esposa. Isaque amou-a, consolando-se assim da morte da mãe. Evangelho do dia. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria de impostos, e disse-lhe: Segue-me. Ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores, e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso, e perguntaram aos discípulos: Por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu a pergunta e respondeu: Aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa: Quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Palavras do Santo Padre. Ouvimos o Evangelho da vocação de Mateus. Mateus era um publicano, ou seja, um cobrador de impostos em nome do Império Romano, e por isso era considerado pecador público. Mas Jesus chama-o para o seguir e para se tornar seu discípulo. Mateus aceita e convida-o para jantar na sua casa juntamente com os discípulos. Então começa um debate entre os fariseus e os discípulos de Jesus, porque estes compartilham a mesa com os publicanos e os pecadores. Mas tu não podes ir à casa desta gente, diziam eles. Com efeito, Jesus não os afasta, mas, pelo contrário, frequenta as suas casas e senta-se ao seu lado. Isso significa que também eles podem tornar-se seus discípulos. E é igualmente verdade que ser cristãos não nos torna impecáveis. Como o publicano Mateus, cada um de nós confia na graça do Senhor, não obstante os próprios pecados. Todos nós somos pecadores, todos cometemos pecados. Chamando Mateus, Jesus mostra aos pecadores que não têm em consideração o passado deles, nem a sua condição social, nem sequer as convenções exteriores, mas, ao contrário, abre-lhes um novo futuro. Certa vez ouvi um bonito ditado: Não há santo sem passado, nem pecador sem futuro. É isto que Jesus faz. Festa de todos os pontífices romanos. História. Esta festa celebra, em uma única data, a memória de todos aqueles, entre os 266 pontífices romanos, venerados como santos e beatos.
82 santos e 9 beatos. Até hoje, com esta festa, que se realiza na Basílica de São Pedro, queremos recordar a missão de Pedro, que todos os seus sucessores continuam. Alguns deram testemunho, de modo heróico, do mandato de confirmar os irmãos, merecendo ser inscritos no álbum dos santos e propostos para a veneração do povo cristão. Evangelho, Lucas. Naquele tempo, Jesus disse aos seus apóstolos: Vós tendes permanecido comigo nas minhas provações. Eu, pois, disponho do reino a vosso favor, assim como meu Pai o dispôs a meu favor, para que comais e bebais à minha mesa no meu reino e vos senteis em tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo, mas eu rezei por ti para que a tua confiança não desfaleça, e tu, por tua vez, confirma os teus irmãos. Simão, eu rezei por ti. Pode parecer estranho, mas geralmente quando queremos apresentar os grandes personagens da história, procuramos colocar em evidência os seus grandes feitos, procurando, no máximo possível, deixar seus pontos fracos na penumbra. O evangelho escolhido para esta festa mostra-nos, porém, um Jesus que quer advertir Pedro e lhe prometer a sua ajuda. Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo, mas eu rezei por ti para que a tua confiança não desfaleça. Estas palavras demonstram a garantia que deu a Simão, uma oração especial de Jesus para que a sua fé não desfaleça, sinal de que sem Jesus, até a fé de Pedro pode enfraquecer. O ministério de Pedro não se realiza pelas suas qualidades e tampouco pela pretensão humana de fidelidade, que pontualmente esmoreceu, mas pela graça, que também triunfa nas suas fragilidades. A experiência do seu descrédito fez com que Pedro aprendesse que não podia depositar sua confiança apenas em suas forças pessoais em qualquer fator humano, mas, sobretudo, em Cristo. Há ainda um segundo aspecto que emerge das palavras de Jesus, o anúncio da missão que lhe foi confiada, e tu, por tua vez, confirma os teus irmãos. Caminho de conversão de Pedro. Ao relermos os evangelhos, descobrimos o perfil de Pedro e como seu caminho de conversão foi longo e penoso. Depois de aderir prontamente ao chamado de Jesus, Pedro se defrontou com tantas resistências. Em Cesareia de Filipe, Pedro não quis aceitar que Jesus tomasse o caminho para Jerusalém, onde seria morto, pois esperava o Messias poderoso e vitorioso. No cenáculo não quis aceitar que Jesus lhe lavasse os pés. No Jardim das Oliveiras, desembainhou a espada. No pátio, renegou o mestre por 3 vezes. Enfim, Pedro alimentava grandes desejos e esperança em Jesus, no entanto, continuava a manter em si a imagem que tinha sobre o Messias. O fato de renunciar às próprias expectativas para acolher plenamente o verdadeiro Messias esperado pelo povo, não foi fácil para ele. Requeria tempo, confiança, humildade e conversão. Esta experiência levou Pedro a aprender a confirmar seus irmãos sem julgar, mas com misericórdia, como Jesus a cultivou nele. O ministério do Papa. Eis porque o Pedro de então e o Pedro de hoje, o Papa, precisam da oração de Jesus e pedem para ser sustentados pela oração do povo, pois graças à oração, que os papas romanos puderam e continuam a cumprir o ministério que lhes foi confiado pelo Senhor Jesus, o maravilhoso pastor do rebanho. E a promessa de oração por parte de Jesus demonstra a missão particular que Pedro recebeu na igreja e para a igreja. A nossa oração hoje. Neste dia, na Basílica de São Pedro, o povo de Deus entoa cânticos de louvor ao Senhor pelos papas, que ele suscitou na igreja e pela igreja, e ainda mais, por aqueles que deram testemunho do seu ministério, de modo exemplar e heróico, a ponto de serem venerados como santos e beatos. Por isso, eles devem ser os primeiros amigos, modelos e intercessores, sobretudo, aos que hoje são chamados a cumprir o ministério de Pedro. Felizes e sustentados por esta multidão de santos papas romanos, também nós somos estimulados a rezar pelo nosso Papa, para que, com a oração de Jesus e a nossa oração, ele possa cumprir o ministério que lhe foi confiado por Cristo e continuar a confirmar seus irmãos. Assim, as palavras com as quais o Papa Francisco costuma concluir seus pronunciamentos adquirem mais valor. Por favor, não se esqueçam de rezar por mim.